Olá, bem-vindos ao Capital de Ideias, o webcast do jornal PT50, onde abordamos questões que tornam o sistema financeiro mais ético, inclusivo e sustentável. Falamos hoje com Margarida Couto, uma das vozes mais influentes da sustentabilidade empresarial em Portugal. Foi presidente do Grace, Empresas Responsáveis, e atualmente é vice-presidente da Rede Capital Social, que junta empresas e organizações sociais para criar impacto coletivo. É sócia fundadora da VDA e também CEO da Fundação Vasco Vieira de Almeida, entre muitas outras funções. Olá, Margarida. Olá. Muito obrigada pela sua presença. Obrigada eu pelo convite. Está, de facto, há muito tempo nesta área da sustentabilidade empresarial, está na vanguarda destes temas. Como é que tem evoluído o país nestas temáticas? Felizmente tem evoluído muito. Eu costumo dizer na brincadeira que eu sou uma resistente da sustentabilidade, porque quando eu, comecei a perceber-me da importância do tema e a advogar pela sustentabilidade, de facto ainda era um tema bastante distante da realidade das empresas. E felizmente nos últimos anos, sobretudo, enfim, a partir aí de 2018, 2019, conseguiu-se perceber uma mudança muito acentuada. Eu acho que as empresas começaram a compreender que a sustentabilidade não é apenas um tema de cidadania empresarial, é um tema de competitividade e, obviamente, quando um tema é percepcionado como impactando a competitividade das empresas, elas perfilam-se em relação ao tema de uma outra forma e isso notou-se de forma muito acentuada. E que papel é que as empresas têm neste cenário de promoção da sustentabilidade? Portanto, é como disse, elas de certa forma acordaram para o tema por causa da questão económica, não é? Mas têm um papel também muito além disso. As empresas têm um papel absolutamente central, ou seja, nada na sustentabilidade se faz sem as empresas, porque as empresas é que são os agentes económicos, as empresas é que põem a economia a funcionar. Nós às vezes não temos noção disso, mas das 100 maiores economias do mundo, cerca de 80 não são países, são empresas. E, portanto, nenhum dos objetivos de sustentabilidade, nem social, nem sustentabilidade ambiental, nada praticamente é suscetível de ser atingido sem as empresas. Mas as empresas começaram a perceber também que os seus principais stakeholders lhes pediam isso, ou seja, que estas novas gerações já não querem trabalhar para empresas que têm como único propósito obter ou maximizar o lucro, sem prejuízo do lucro ser sempre essencial para uma empresa, como é evidente, mas não pode ser o único propósito. Começaram a perceber que os consumidores também olhavam para as empresas responsáveis de uma forma mais positiva do que para aquelas que não tinham chegado ainda ao problema. Começaram a perceber que os próprios bancos estão a ser muito pressionados no sentido de canalizar o financiamento para empresas sustentáveis e, portanto, pondo estas peças todas juntas, rapidamente perceberam que se perdessem clientes, se perdessem talento, se perdessem financiamento, e quando uma empresa perde alguma coisa, perde para outra. Portanto, tipicamente perde para um concorrente, não é? E, portanto, acho que aí começaram a perceber que a narrativa já não era apenas de fazer o bem, porque, muito embora isso motive algumas empresas durante algum tempo, nunca pode ser algo que motive sempre as empresas durante muito tempo. Porque as empresas, aquilo que distingue as empresas das outras entidades é a persecução do lucro. E, portanto, fazer o bem desenquadrado de uma lógica de competitividade era algo que era um nice to have. A partir do momento em que o tema é de sustentabilidade, começa a ser muito mais sério e começa a ser um must have. E eu acho que foi isso que mudou. Foi isso que mudou. Falou aí na parte dos bancos, precisamente nós somos um jornal que nos dedicamos a produzir informação para o setor financeiro. Qual é realmente o papel dos bancos especificamente nesta área da sustentabilidade? Os bancos têm um papel absolutamente determinante porque eles são, se quiser, o carro que vai à frente. Ou seja, a partir do momento em que quem financia a economia são os agentes financeiros, a partir do momento em que os agentes financeiros começam a perceber-se que não é do seu próprio interesse canalizarem fundos para empresas que não são sustentáveis. O que é não ser sustentável? Não ser sustentável é não estar cá no futuro. No final do dia é isso, não é? Nós às vezes perdemos... A palavra está tão gasta que perdemos noção do que é que significa ser sustentável. Ser sustentável é ser durável, é durar. E, portanto, o que acontece é que todos
estes riscos sociais, todos estes riscos climáticos põem em causa a sustentabilidade das empresas. Como tal, um banco, entre escolher emprestar a uma empresa que tem garantias de cá estar no futuro e a outra que não tem essas mesmas garantias, é evidente que o banco é quase que forçado, e também a regulação ajuda, não vale a pena, mas é quase que forçado a tentar canalizar os fundos para financiar empresas que estão disponíveis a fazer um esforço para adaptar a sua atividade e estarem cá no futuro. E é evidente que isso é um grande incentivo para as empresas, porque uma empresa que consegue aceder a fundos, nomeadamente, enfim, de empréstimos, a uma taxa melhor do que outra, porque essa primeira empresa é mais sustentável, obviamente que o banco vai preferir financiar essa empresa, mas essa empresa também vai se tornar mais competitiva que o seu concorrente, que vai ter acesso a dinheiro mais caro, digamos assim. E, portanto, sem o sistema financeiro isto não se faz. Aliás, não é à toa que, mesmo em termos regulatórios, tudo começou pelo plano de ação do financiamento sustentável. O European Green Deal veio a seguir, mas a primeira coisa foi dizer ao sistema financeiro: vocês têm que canalizar os fundos disponíveis para as empresas que estão disponíveis a fazer esta jornada. E eu acho que isso muda tudo, porque money still makes the world go round. Mas há essa questão de regulação que falou, que é uma das grandes críticas apontadas à Europa em comparação com os Estados Unidos, não é? Nós sabemos disso. Isso não trava um bocadinho a adoção ou enfim, a abraçar as temáticas da sustentabilidade? É assim, sim e não. Eu costumo dizer que muitas vezes eu ouvia a crítica de agora o tema tornou-se importante porque é obrigatório. Eu acho que é ao contrário. O tema tornou-se obrigatório porque era demasiado importante para ser opcional. E, portanto, alguma regulação era necessária. Dito isto, a Europa terá feito, porventura, um erro comum, que é regular em excesso. Ou seja, regulou em excesso tanto em quantidade, do meu ponto de vista, regulação a mais, como em velocidade, demasiado ao mesmo tempo. E começou a ser pedido às empresas, nomeadamente a empresas que não são tão grandes assim, portanto, que não têm Exato, as os PMEs. recursos, exatamente, PMEs, ou empresas que já não são PMEs, mas ainda o ano passado eram, ou há 2 anos eram, portanto ainda estão a tentar chegar ao campeonato das grandes, e em vez de as deixarem respirar, foram, no meu entender, e agora isso foi reconhecido, foi imposto excesso de regulação. Agora, isso não tira o mérito a que alguma regulação não só é necessária, como é favorável, porque quando há uma falha de mercado persistente, tipicamente é a regulação que resolve, não é? Exato. E claramente as coisas não estavam a andar à velocidade que é considerada necessária para evitar risco financeiro, porque o tema é que o risco, nomeadamente climático, é risco financeiro, não é? Se os bancos que têm como colaterais dos empréstimos que fazem determinados ativos que vão perder valor, isto é um risco financeiro, é um risco ambiental que se converte em risco financeiro e, portanto, alguma coisa tinha que ser feita. Mas sim, estou de acordo que foi uma dose demasiado elevada num tempo demasiado comprimido e esperemos que agora o facto de não se ter ido longe demais não faça também agora um retrocesso demasiado acentuado. Acho que estamos todos numa fase de esperar para ver. Está a ser bastante tumultuosa a discussão do que se chama este pacote ómnibus, para flexibilizar, não é? não é? Exatamente, há quem ache que agora estamos a flexibilizar a mais, há quem ache que ainda não é suficiente, portanto ainda está uma grande tensão, mas por exemplo o BCE não é favorável a todas as medidas que a Comissão propôs de desregulamentação. Considera, nomeadamente, que as empresas com mais de 500 trabalhadores deveriam continuar a ser sujeitas a reporte obrigatório e não apenas aquelas que têm 1000 trabalhadores. Mas também há entidades, nomeadamente ao nível do Parlamento, que consideram que não deve ser 1000, deve ser 3000. E é desta tensão que se há de encontrar, espero eu, um ponto de equilíbrio que sirva àquilo que são os verdadeiros interesses de todos nós e da sociedade, que no final do dia eu acredito e continuo a acreditar que são as pessoas. Eu acho que nós não queremos salvar o planeta que não seja para as pessoas.
E no final do dia acho que há muita evidência que se não uma atitude de não fazer nada é uma atitude de erosão, não é uma atitude de só esperar para ver. E Exato. portanto acredito que se estabeleça aqui um ponto de equilíbrio. Mas há essa tensão que falou, não é? Agora para tentar desregulamentar, etc, etc. E depois também temos o backlash a vir dos Estados Unidos, ou seja, são duas grandes forças aqui a travar um bocadinho o caminho da sustentabilidade, não é? São, mas eu confesso que eu acho que a Europa deve tentar ser bastante imune ao que se passa nos Estados Unidos, porque não há grande paralelo que se possa traçar entre os Estados Unidos e a Europa nessa matéria. Primeiro, porque o tema da sustentabilidade, ou do ESG, ou o que lhe quisermos chamar, nos Estados Unidos, como quase todas as matérias, foi tribalizado, ou seja, foi tornado uma luta política quase tribal, como aliás quase tudo nos Estados Unidos. Foi muito influenciada, a agenda foi muito influenciada pela chamada agenda woke, ou enfim, muito os temas das ideologias de género, etc. E foi tão longe numa certa direção que acabou fatalmente por ter um grande backlash de direção oposta. E na Europa o tema sempre foi muito consensual entre a chamada esquerda e a chamada direita, ou seja, não é que na Europa a esquerda entende que temos que salvar o planeta e a direita entende que não temos que salvar o planeta. Sempre houve um grande consenso à volta disso e, portanto, eu acho que nós temos que ser cautelosos em transferir para a Europa os paralelismos dos Estados Unidos, porque lá foi-se longe demais do ponto de vista ideológico. E estes temas, do meu ponto de vista, não deviam ser ideológicos, deviam ser independentes da ideologia, como são outros temas, não é? Sei lá, acho que ninguém é a favor da pobreza. Exato. Acho que ninguém diz, eu quero que existam muitos pobres. Então ninguém deveria ser a favor da destruição do planeta, porque no final do dia todos somos pessoas. E a destruição do planeta não escolhe afetar só à esquerda ou afetar só à direita, mas nos Acha, Estados acha Unidos. que, acha que essa associação entre a parte social e a parte ambiental também veio trazer alguns problemas? Ou seja, há críticos que dizem que se calhar se a parte social estivesse fora do ESG, se calhar as coisas avançavam mais depressa. Se lermos a parte social com essa ideologia toda, sim, acho que mais valia ter ficado de fora. A parte social, no seu core, o que é o S? O S é uma letra feliz porque tem duas barrigas, não é? E há um S para dentro e um S para fora. O S para dentro são os meus colaboradores. Se eu, empresa, não tratar os meus colaboradores de uma forma a que eles queiram continuar comigo ou de uma forma a eu continuar a ser atrativa para novos colaboradores, eu tenho um problema. Portanto, não vale a pena eu dizer que o S é que vai estragar tudo. Uma boa parte do S são os meus colaboradores. É bom que eu perceba que as expectativas desses colaboradores hoje já não são as que eram há 10 anos e me adaptem em conformidade. Por outro lado, a outra barriga do S é a minha comunidade. Se eu não trabalhar estes temas, eu acabo por, enquanto agente da comunidade, perder aquilo que é chamada a licença social para operar. E, portanto, não trabalhar o S, seja o S para dentro, colaboradores, seja o S para fora, comunidade, do meu ponto de vista, é um risco e é, como qualquer risco, pode ser perigoso. Agora, o S, fruto também, enfim, desta luta que se travou nos Estados Unidos, o S foi muito encostado a causas identitárias, a causas raciais, ou seja, a causas que não são, porventura, aquelas causas que mais impactam as empresas. E as empresas devem se preocupar com aquilo que as impacta e não com problemas que, ainda que existam, não impactam o seu negócio. Agora, acredite que colaboradores, gestão de um stakeholder fundamental, que é os colaboradores, e de outro stakeholder fundamental, que é como é que a comunidade me vê e me aceita, isso são dois critérios que uma empresa não pode ignorar. E esse é o core, é o centro do S. Portanto, não acredito nada que o S tenha vindo estragar tudo. Acho que o S tem um papel muito relevante, se não for um S desvirtuado e se não substituirmos o verdadeiro S pelo folclore que se fez
à volta de certos temas mais marginais do S. Exato. Vamos nos manter aqui no S. A Rede Capital Social, não é, pretende resolver grandes problemas sociais em Portugal, como vocês próprios dizem. Quais são esses grandes problemas que identificam? Olha, identificámos muitos, porque, enfim, problemas sociais, infelizmente, é o que não faltam e não só são cada vez mais, como são cada vez mais complexos. No entanto, tínhamos que começar por algum, não, cá está, não vale a pena pensar que podemos ir a todas ao mesmo tempo, e, portanto, acabámos por selecionar como primeiro tema a endereçar em conjunto, cá está, com as empresas, porque a Rede Capital Social é uma rede essencialmente de empresas, não apenas de Exato. empresas, temos muitas fundações, universidades, enfim, mas o core é muito as empresas, e o problema que resolvemos endereçar, o primeiro fazia-nos sentido que fosse um problema que fosse do óbvio interesse das empresas que fosse resolvido. E então decidimos endereçar como primeiro problema, abordar de forma sistémica, a integração de pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Primeiro, porque é um problema que afeta profundamente a sociedade e nós não acreditamos que que as empresas consigam ser 100% saudáveis numa sociedade doente, digamos assim, ou seja, é do interesse das empresas que certos problemas societais se resolvam, mas também porque, mal ou bem, cá está, a regulação e a compliance acabam sempre por ter um papel. Existe uma lei das cotas em Portugal que se impõe a empresas pequenas, porque basta ter mais de 75 trabalhadores para a lei ser aplicável, e que impõe às empresas que recrutem e integrem nos seus quadros uma determinada percentagem de pessoas com deficiência, e nós sentimos, porque estamos muito perto das empresas, que as empresas têm muita dificuldade em fazer esse caminho. E, portanto, esse foi o primeiro problema que decidimos abordar, e estamos com muita expectativa de ver como é que corre. E têm dificuldade porquê? Como é que vocês conseguem ajudar? Não, nós conseguimos ajudar abordando o problema de forma sistémica, ou seja, a empregabilidade de pessoas com deficiência, se quiser, é o fim da linha. Antes de eu me tornar empregável, há muita coisa que aconteceu na minha vida de deficiente, se eu for uma pessoa com deficiência, que se não for trabalhada em paralelo, desde logo, por exemplo, o sistema educativo. Se o sistema educativo estiver montado e afunilado para não preparar pessoas para o mercado de trabalho, é evidente que essas pessoas, quando chegarem ao mercado de trabalho, podem não ter as competências que as empresas procuram. Por outro lado, as empresas também têm que perceber que têm que adaptar os seus processos para que recrutar não é integrar. Recrutar, ou seja, costuma-se dar aquele paralelismo que uma coisa é convidar para a festa, outra coisa é convidar para dançar, não é? E muitas vezes as empresas, enfim, tratam o tema pela abordagem meramente da compliance e, portanto, um check in the box, digamos assim, e recrutam, mas depois esse recrutamento, por não ser integrativo, por não ser inclusivo, não é bom nem para a empresa, nem para o colaborador com deficiência, que às tantas saiu da sua zona de conforto Exato. para uma solução que acaba depois por ser de curto prazo. Ou seja, uma das coisas que nós constatamos neste diagnóstico que fizemos é que muitas vezes as empresas até recrutam, mas aquele emprego dura pouco tempo. E, portanto, é tratando do problema da A a Z, nesta abordagem sistémica. Uma das coisas que é preciso mudar do nosso ponto de vista é a própria lei das cotas, de que impõe essas tais cotas às empresas, porque acho que a lei não foi feita auscultando quem são os seus destinatários, e, portanto, há muita coisa que pode ser corrigida, mas, sobretudo, nada disto se faz se não for em rede, ou seja, todos os stakeholders do tema da deficiência têm que estar envolvidos para o problema se resolver. Nunca vão ser as empresas sozinhas a conseguir fazê-lo, e isso é algo que não faz sentido pedir-lhes, porque não é pura e simplesmente possível. Tem que se trabalhar o tema a começar bastante cá atrás, e é isso que estamos a tentar fazer. E também integram o setor financeiro nessa rede. Também integramos o setor financeiro, temos, além da Fundação Santander, temos e da Fundação La Caixa, temos os bancos ligados a essas duas fundações, temos também connosco a Caixa Geral de Depósitos, portanto sentimos que o setor financeiro
também deu uma resposta no sentido de perceber que este tema é efetivamente importante e é claramente um tema do S. Exato. Não é um tema do E, mas é um tema que tem estado bastante maltratado em Portugal. Nós sabemos que a sustentabilidade começa na liderança, não é? Começa a ditar as questões cá mais para baixo. Sente que em Portugal os nossos líderes eles estão já capacitados e sensibilizados para estas temáticas? É assim, estão mais do que ao que estavam. Pronto, isto é um processo, não é? Não é um evento, não há um dia em que os líderes acordem capacitados. Acho que todos começam a perceber, através de diversos sinais, que o tema tem mais importância do que muitos deles pensariam. Claro que daí a abraçarem os temas de forma estratégica, consistente, muitas vezes vai a alguma distância, mas de qualquer modo, o que eu continuo a sentir é que, apesar agora deste abrandamento, fruto de tudo aquilo que tivemos a conversar, ainda assim, olhando para 5 ou 6 anos atrás, estamos muito melhor, muito mais à frente, e claro que isso não se fazia sem as lideranças, não é? No final do dia, sem a liderança das empresas, esse avanço não se podia ter feito. Então, para andarmos um bocadinho mais depressa, e agora já para terminar, para quem nos estiver a ouvir, que desafio é que deixa às lideranças que nos estão a ouvir para, de facto, percorrerem este caminho da sustentabilidade e contribuírem para um país mais sustentável? O desafio, eu acho que voltamos ao início. O desafio é compreenderem que o tema é de competitividade. E sendo um tema de competitividade, a estratégia da empresa deveria ser definida com vista a alcançar essa competitividade e um bocadinho indiferente ao ruído de saber se é mais obrigatório ou se é menos obrigatório, se nos Estados Unidos estão a andar para a frente ou estão a andar para trás, se a regulação vai impor ou vai deixar de impor. Isso são tudo, se quiser, fatores algo externos. Mas para a empresa, se o tema é de competitividade, então convém que ele seja percepcionado assim e seja desenvolvido uma estratégia como as empresas sempre fazem em relação a todos os temas que impactam a sua competitividade. Pensam neles de forma estratégica. E, portanto, a minha recomendação e, sobretudo, a minha esperança é que sejam cada vez mais os líderes a fazer isso. E, claro que eu acho que isso também vai ser muito motivado pelo facto de vir aí uma nova geração de líderes, não é? Enfim, as pessoas, felizmente, não se Exato. eternizam em funções de liderança, que é uma coisa que também acho que é importante, este refrescamento. E claro que daqui a uns anos os líderes do amanhã são quadros de empresas que já têm uma visão algo diferente da dos líderes de há 20 anos, e acho que isso também vai ajudar a construir esse caminho. Obrigada, Margarida. Ficamos aqui com uma mensagem positiva. Nós vamos voltar para um próximo episódio do webcast Capital de Ideias. Obrigada e até breve.